Venda que teu vendedor não fez é o processo que ele deixou de fazer. O cara tinha 9 vendedores na equipe dele. Mas basicamente o que ele disse pra mim é: meus vendedores são tudo ruim, ninguém presta, não adianta, eu vou trocar todo mundo. O time fez a análise e, cara, 5 pessoas continuaram e apenas 2 foram tiradas. Das 5 que continuaram, 4 performaram. Que o time de vendas é só um sintoma. Sim. De um processo que não é feito. Meu cara, você tem processo? Ele, porra, descobri que não. O processo de vendas gera 40% de conversão. Pessoas entravam em uma sala de vendas e saíam comprando um produto de 90 mil reais sem nenhuma noção do que era o produto antes de entrar na sala. O script era detalhado e você era obrigado a decorar o script 100%. Eu não podia falar uma palavra diferente. No fechamento, o cliente fala, tá fechado, e se você não faz a dupla confirmação... Perde a venda. Eu pensei, cara, não fiz a dupla confirmação na hora. E às vezes eu, cara, não vou fazer porque eu acho que já tá seguro. Aí eu perco a venda. É cruel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje eu vou falar para você uma coisa. Para de cobrar o seu time e conserte o caminho da venda. Será que teu time tá sempre errado? Será que não tá? Será que tá? Será que você... O que tá errado? Como tá errado? É exatamente sobre isso que nós iremos falar aqui hoje. Como ajudar você a consertar o caminho da venda e facilitar a venda para o seu time e parar de só ficar cobrando quando muitas vezes eles não têm culpa. Muitas vezes a culpa está no processo que foi mal construído, mal feito. Mas antes de começar efetivamente, eu quero que você deixe aquele like, deixe aquela curtida. Todas as vezes eu peço para você curtir, deixar o like. Por quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E se ele entende que esse vídeo é relevante, ele manda para mais pessoas. E aí a gente ajuda mais empresários a elevar o nível da sua faixa no comercial. Também deixa aí, clica no compartilhar, manda para aquele amigo empresário que você tem e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Toda terça-feira às 20h30 tem o podcast Comercial Faixa Preta, tem mais de 140 episódios aí para trás, eu acho 130, 140, falando tudo sobre comercial para ajudar você a elevar a sua faixa, a crescer o seu negócio. E também deixa um comentário, dá uma sugestão de o que você quer ver aqui, qual o tema que seria relevante para você, o que seria. Tudo bem que eu acredito que sobre comercial tem tudo que tu precisa aí nos episódios aí para trás. Uma novidade pro pessoal, hein? Qual é a novidade, velho? Full Sales Flix. O que é o Full Sales Flix, cara? A Netflix do comercial. Que isso? Para você Lançamos ter resultado. uma Netflix? É gratuito, cara. De graça? Claro. Claro que tem o plano pago, né? A mesma coisa é o Spotify, começa gratuito, depois ele vai ficando pago, né? Mas aproveita enquanto tá gratuito e quando tá excelente. Full Sales Flix, se você já tem resultado, tem muita gente que tem resultado nesse podcast aqui. Assiste ele, tem gente que assistiu 5 vezes o mesmo podcast. Porque a gente não esconde nada. E agora imagina no Full Sales Flix, onde a gente estruturou uma aula para você ter um conteúdo direcionado, mais direcionado ainda que esse podcast. Esse podcast já é direcionado, mas lá é pensado no que você vai receber. Então, aí no segundo link, o primeiro link da descrição, provavelmente no segundo você tem acesso ao Full Sales Flix, tá? E você nem sempre você pede para curtir nem comentar, hein, Yuri, no podcast, sabia dessa? É porque nem todo podcast você tá, entendeu? o passado tá meio matuta. Olha, deixa eu fazer uma frase relacionada a esse tema. Pode fazer. É o seguinte, eu falo que a venda que teu vendedor não fez é o processo que ele deixou de fazer. Cara, batata. Eu vejo muito vendedor, cara, não fez esse processo, é por isso que ele não vendeu. Porque a venda, existe um código, tá? Existe um código. Nós, seres humanos, a gente é codificado por um monte de coisas. Isso se chama programação neurolinguística. Então, com o passar do tempo, esse código foi decifrado. E quando você está fazendo um processo de vendas, você vai conduzindo o cliente para ele, de acordo com o neurolinguístico dele, o cérebro límbico dele, que fala das emoções, e você consegue trabalhar com essa informação de maneira límbica também. E aí o closer, quando não esquece disso, ele tira processos que são importantíssimos para a decisão do cliente a nível de programação neurolinguística. Caramba, legal.
E aí, cara, eu vejo muita gente não vender só porque é um processo que ele não fez. E olha que interessante, cara. De vez em quando eu pego o call pra fazer, você também. Tem meses que a gente pega 7 calls e vende 6. E que eu não vendi é um processo que eu deixo de fazer. Tem um processo, por exemplo, cara, que no fechamento o cliente fala, tá fechado, e se você não faz a dupla confirmação, Às vezes você perde a venda. você perde a venda por um processo. E é doído. Eu pensei, cara, não fiz a dupla confirmação. Na hora eu já reparo. Caraca, não fiz. E às vezes eu, cara, não vou fazer porque eu acho que já tá seguro. Aí eu perco a venda. É cruel. O que você acha? Cara, sabe, eu concordo plenamente com você. E aí eu quero dar um passo para trás também, porque eu quero contar uma situação que aconteceu aqui que vai casar muito com o tema do podcast. Inclusive, eu falei hoje numa call que eu entrei ali, do Closer, que o cliente queria falar comigo, mas olha que interessante. Uma vez eu fui fazer uma venda, o cara tinha 9 vendedores na equipe dele. Sim. E ele não falou com essas palavras, mas basicamente o que ele disse pra mim é: meus vendedores são tudo ruim, todos ruins, ninguém presta, não adianta, eu vou trocar todo mundo. E a primeira pergunta que eu me faço quando o empresário ele me fala isso é: será? Porque muitas vezes a culpa não é do vendedor. Muitas vezes a culpa é do processo. A culpa é da falta de treinamento. E aí eu falei, cara, deixa eu dar uma análise, deixa o meu time dar uma analisada nos teus closers antes de você tomar qualquer decisão, porque demitir os 7 implicaria em caixa. Porque ele ia ter que pagar rescisão e tudo mais. Falei, deixa eu dar uma analisada. O resumo é que o time fez a análise e, cara, 5 pessoas continuaram e apenas 2 foram tiradas. Das 5 que continuaram, 4 performaram. Ou seja, tinham 4 desses vendedores, dentre esses 9, que eram taxados como ruins, Sim. como sem habilidade, sem técnica, mas que o problema não estava neles, o problema estava na falta de treinamento, na falta de técnica. Então a gente vê muita operação que a galera bota a culpa no time de vendas, mas a real é que o time de vendas é só um sintoma Sim. de um processo que não é feito. E aí, se eu trabalho a raiz, se eu trabalho a causa, o sintoma, a raiz ela continua. E aí você vê a operação trocando o time de venda atrás de time de vendas, Sim. cuidando do sintoma, onde ele esquece de o quê? Ir lá na raiz. Onde está gerando esse problema? Né? É a mesma coisa de você... cara, você tem lá uma dor no teu pé, né? Você tem uma dor no teu joelho, aí tu vai tomar um remédio. Vai parar de doer o joelho, não vai? Mas depois o que acontece? O joelho começa a doer de novo. Aí tu fala, mas por que o joelho começou a doer de novo? Porque tu tratou o sintoma, não tratou a causa. A causa era o quê? Os elementos do corpo, o peso que tu estava botando em cima do joelho e por aí vai. Então, acontece demais, viu? Da galera querer tratar o sintoma e esquecer da causa. E a causa tá o quê? No processo, geralmente. Sim. Sabe? Na pessoa não ter um processo claro que as pessoas vão seguir, consequentemente elas não seguem, consequentemente elas não têm resultado. E aí o empresário vai e culpa o pobre do vendedor, pobre do pré-venda, pobre do social sale, do farm, onde na real o problema tá no processo. É claro que a gente tem gente que realmente não quer trabalhar, é preguiçosa, é ruim, incapaz e não deveria estar na operação, óbvio. Mas muitas operações que a gente entra, a gente vê isso, né, Vini? Então, Sim. Esse dia eu fiz uma call, foi muito engraçado. Eu fiz uma call e falei, cara, você tem processo, Yuri? Tem todos os processos que você imaginar. Falei, tá. Aí eu comecei a perguntar. Fui perguntando. E aí no final você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso. Meu cara, você tem processo? Ele, porra, descobri que não. A maioria... Já aconteceu isso contigo? Do cara falar que tem processo e quando tu vai ver, não tem processo nenhum. Acho que não, porque eu não desconfiei do nível que você desconfiou, né? Mas eu desconfio porque eu já sei. Que a maioria das operações não tem processo. Quando eu pego uma operação que está sem resultado, ou o processo não está sendo seguido ou não tem processo. Exatamente. Concorda comigo? Sim. E você é um cara que fala muito de processo. Cara, qual a importância de processo? Falando na venda, acho que na empresa inteira, cara. Processo é o caminho para você atingir de um resultado de maneira previsível, né? Se eu quero, sei lá, tomar essa água, eu tenho que abrir a tampa, tenho que levar a minha boca e virar água. Ou seja, se eu fizer algo diferente, se eu jogar lá para cima, não vai dar o resultado que eu espero.
Na venda, cara, por mais que pareça algo de ser humano para ser humano, ela consegue ter uma aproximação muito grande com o ser humano ele atuar das mesmas formas. Ou seja, o processo de vendas que a gente tem, que não tem no Brasil, talvez nos Estados Unidos tenha, só nos Estados Unidos, no Brasil não tem, e se tem, a pessoa pega do nosso, dá uma maquiada e você pega um conteúdo requentado. É isso que acontece, né? A pessoa pega da Full Sales e vai ensinar. A mesma coisa que viu umas aulas de jiu-jitsu no YouTube e já está ensinando jiu-jitsu. Então, o processo de vendas, que ele gera 40% de conversão, e esse processo de vendas veio até de uma das indústrias que foi de propriedade compartilhada, pessoas entravam em uma sala de vendas e saíam comprando um produto de R$90 mil sem nenhuma noção que era o produto antes de entrar na sala, obviamente depois sabiam, nem quem era a empresa. E tava curtindo uma férias. Né? E eu vi uma apresentação sobre uma divulgação de hotéis e parques que ia acontecer na cidade. E a pessoa ia lá, e o processo de vendas, ele era obrigado a conduzir esse cliente a apresentar o produto, querer um produto e comprar um produto. E acham esse modelo tão fantástico que, cara, tem gente que estuda esse modelo, mas esse modelo ele foi criado lá nos Estados Unidos e ele é muito rechaçado de rapport, spin selling, micropactos, microfechamentos, emoção, antecipação de objeção, reversão de objeção. É alto nível de vendas. Ou seja, cada minuto existe um script que, para trabalhar nesses lugares que eu trabalhei para fazer um estudo de campo, eu fiquei 6 meses trabalhando numa empresa dessa. Eu já sabia muito vendas, eu entrei numa empresa dessas. Mas o script era detalhado, você era obrigado a decorar o script 100%. Eu não podia falar uma palavra diferente, eu só começava a atender se o script fora decorado 100%. Era 40 minutos de decorar o script. Ele ficava 3, 4 semanas decorando. Caraca. Porque cada frase lá tinha um propósito. E quando eu estudo esse script, e eu uso ele, né, para falar sobre vendas, toda palavra lá, na intensidade que tem, ele tem um propósito lógico. Ou seja, cada minuto de uma pessoa lá é intencional. Ele gera... E o empilhamento dessas intenções, de frente a um ser humano, que talvez não conheça o que está sendo feito, leva a pessoa a desejar o produto. Eu vou dar um breve exemplo aqui de uma parte que tinha no script. Ele apresentava a propriedade compartilhada da seguinte maneira. João, existem 2 maneiras mais comuns de viajar. Hotel e casa de férias. E ele listava todas as vantagens de se hospedar em hotel. E todas as vantagens de você ter uma casa de férias. Aí todas as desvantagens de você se hospedar em hotel, tipo falta de espaço, falta de privacidade, você pagar caro no aluguel de férias, e todas as desvantagens de você ter uma casa de férias. Pagar condomínio alto, pagar um bem imóvel líquido, ter dor de cabeça com manutenção. Uhum. E aí você listava aquelas 2 coisas e falava assim, João... Aí pegava lá a caneta que a gente apresentava, boa parte era no papel, e todo mundo fazia o mesmo desenho, porque era tudo scriptado, né? João, imagina se eu pudesse somar todas as vantagens de ficar em hotel, com você ter uma casa de férias, e tirar todas as desvantagens. Não seria perfeito? E a pessoa, uau, antes de apresentar o produto. Ela já dizia que o produto era perfeito antes. Uhum. E, cara, e é uau, e é verdade. Você apresentava o produto e o produto, cada linha falava na medida. Não era uma explicação que você ficava explicando, funciona assim. Não, você falava, fazia um script que no final a pessoa entendia 100%, mas sem tirar nem pôr. Porque tinha um cronômetro para você entrar na mesa do fechamento. Se você passasse além de 48 minutos... O gerente anotava para você, sua mesa tá passando muito tempo. Era coisa demais. Você não podia falar nada demais. Se você entregasse com a emoção certa, quando a pessoa chegava para negociar lá, caraca, tomara que seja menos de 250 mil, que eu tô querendo muito esse produto. A pessoa podia vir assim. E ela vinha, cara, nossa, tô afim, quero ver quanto é que compra. Aí tinha as etapas de fechamento. E as etapas de fechamento, Yuri, eram 9 etapas, tinha um script de fechamento. Eu lembro o closer número 1. O número 1, né, porque aquele sistema era liner e closer, o que é isso? Eles tinham, era tão sofisticado em termos de venda, que ele tinha uma pessoa que só apresentava e uma pessoa só que fechava. Uma pessoa só trabalhava a emoção do produto, explicação e conexão, e outra só fazer fechamento, que é muito
técnico. Para um produto de 60 mil para vender na hora. 60, 90, 120 mil. E aí entrava uma pessoa que também tinha um script de fechamento. E o cara número 1, né, que eu era o liner nessa época, né? Fiquei 6 meses sendo liner, 4 meses e meio. E o cara que número 1 sentava do meu lado falava as mesmas palavras. Depois, claro, numa negociação tem diferença, mas a condução, o timing, até o timing de colocar a folha na mesa, a postura que você faz, tudo aquilo tinha um porquê. Então, quando você leva a um nível suprassumo de vendas, onde você quer controlar a conversão em essas salas, né? Veio aqui um diretor comercial, né? Fez 49 milhões em um mês. E ele falou, pô, eu fiz pouco. O Rafão, que é colega meu, que eu fiz um podcast com ele, fez 120 milhões no mês pro Hard Rock lá de Gramado. É um produto bom. Assim, não é porque vende muito de uma maneira de muita gente chama de impacto, é ruim. Na verdade, é muito bom o produto. Eu conheço o dono, o dono entregou um ótimo projeto que a galera elogia, já fui visitar, lindo o projeto. Baixo churn e, cara, 120 milhões trazendo o fluxo de pessoas de Gramado para a sala e vendendo num processo de alta performance. Ou seja, existe um processo que, se você faz tudo, você tem pelo menos 60% de venda. Aí eu te faço uma pergunta que é o que eu escuto demais e eu já ouvi. Porra, mas isso aí não é engessado, Vini? Ter script de vendas não é engessado, cara? Cara, Yuri, o script eu seguia 100% na parte onde era a apresentação. E desengessava em 2 partes, que a gente chamava de spin, né, e rapport. Então, eu trocava aquela ideia de me conectar com o cliente, entendia ele profundamente. Aquilo é desengessado. E uma parte desengessada era o diretório. O que é o diretório? A gente mostrar e emocionar o cliente nos hotéis. Aí eu fazia o meu jeito. Cara, imagina vocês vão na Disney, imagina poder levar seu filho nesse hotel. Como é que você se sentiria? Ou seja, eu conseguia, na parte que eu podia dar uma personalizada, mas 70%, 60% podia ser e aceitava ser engessado. E numa sala, né, onde eu entrei, numa sala de 27 consultores, era a sala que mais vendia no Brasil. Vendia 300 milhões por ano na época. E aí, né, para chegar nessa sala, só pessoas os melhores do Brasil. Eu sentava com as pessoas lá, todo mundo tinha uma Montblanc, todo mundo trajado, galera de Mercedes, galera ganhando grana, muita grana. Eu tô falando dos melhores do Brasil, pessoas que ganhavam 50, 60 mil, 70 mil. Imagina um profissional de 70 mil reais fazendo venda. Tinha um japonês lá que podia sentar qualquer empresário na frente dele, ele convertia. Só que eu fiquei 2 consultores, teve até o dia 25 eu fiquei em primeiro. Ninguém entendeu nada. Só que o que eu fiz? Eu vou seguir 100% do script e vou dar o meu melhor de personalizar onde eu posso. Ou seja, por não precisar personalizar o resto, eu consegui energia mental para reproduzir o script e ter uma assertividade para chegar no final, né? No diretório era mais pro final, dar aquela pincelada que era meu show, ou no começo, que era, ou nos 2, né? Que era o rapport. Ou seja, entrava a call, saía a call, 3, 4 calls no dia, reprodução completa, entregando no time, a pessoa sempre saindo uau. Porque se eu desvio, começa a querer explicar, veja bem, eu não garanto aquela sequência muito bem detalhada do cliente ter aquela exata informação, naquele exato time, daquela exata maneira que vai provocar o efeito uau dele ficar maluco querendo comprar para um closer entrar e fechar depois. Cara, o que tu quer ter resultado? O que tu quer ter? Resultado ou não? Né? Então, se é engessado e funciona, faça, que é o que tu fazia. Você, cara, tu ia lá e fazia o que era engessado. Resumo, um novato que chega com menos experiência do que a galera, tu pega top 1 na sala. Até o dia 21, terminei o mês dia 3º. Aí o pessoal ficou puto, né? Assim, tem que passar esse novato safado. Nego puto pra caraca. Não, mas ainda assim, mas o que fez você ficar até o dia 25 em primeiro lugar, passando na frente de um monte de gente experiente? Ser engessado. Seguiu o negócio. Segue o negócio. E aí é interessante o teu case, porque valida muito o que eu falo. Quando você tem um script, um processo claro, você rampa mais rápido um profissional. Claro, pô. Né? Você tinha já experiência de vendas, você sempre foi ligeiro, mas você não tinha experiência naquele formato de vendas. Sim. Mas você foi lá e falou, vou seguir o script. Segundo mês, cara, já tava, pô, em primeiro lugar, pro maior sala do Brasil, como? Rampando no script.
rampando o script. Desde que o script era bom, o script era foda. Essa é a parada. Se não for foda, esquece. Agora é foda, é só colocar o pessoal pra seguir. Entendeu? Então, eu falo muito, cara, pode ser engessado. Ah, mas aí vai ter vendedor que não vai gostar e não vai seguir. Talvez não deveria estar na sua operação. Sim. Se não vai seguir, talvez não deveria. Então, aqui na Full Sales, o script já é engessado. Não no nível do que você trabalhava lá, mas tem um processo a ser seguido, tem um script a ser seguido, um modelo a ser seguido. E você é obrigado a seguir aquilo ali. Ah, mas eu quero fazer diferente. Então, vai fazer em outro lugar. Porque aqui na Full Sales já está um modelo validado, com case, com resultado. Para que eu vou inventar? Para de inventar, faz o que está aí. Né? Então, agora, o script tem que ser bom. Porque você engessar um vendedor em cima de um script ruim, aí é maluquice, né? A gente foi a primeira pessoa, né? Vamos falar das nossas origens. Tem a origem americana. Né, Inbound Close Accelerator, Streetlight System, tem uma vertente, né, com um pouco punhado de marketing de rede, tá? Você e eu também. E aí, cara, o que a gente fez? A gente pegou a estrutura, só que essa estrutura da multipropriedade funciona exatamente para o nosso negócio. A mesma estrutura funciona exatamente para direito. A mesma estrutura funciona exatamente para a área médica. A mesma estrutura. Não tem uma área que eu não veja, cara, que não funciona. Uma área que eu desconfiava que não funcionava era imóvel, porque era muito caro. Aí a minha melhor close, eu lembro que ela tá fazendo 90% ao mês, cara, é absurdo, né? Chegou num... Cada call dela, assim, era uma obra de arte. E aí, como a gente, se eu não me engano, ela se mudou, ia se mudar, né? E aí ela foi pro interior, alguma coisa assim, ela entrou numa imobiliária para vender lote e apartamento. Ela começou a dar treinamento para a imobiliária inteira. A imobiliária é grande, porque ela chegava o cliente, ela fazia um processo e pegava o pagamento do cliente lá na visita do cliente. E eu liguei para ela, né, porque a gente terminou bem, ela, pô, como é que você tá e tal? Cara, eu tô aqui, tô dando treinamento para imobiliária, tô vendendo né, na visita do cliente. Eu falei, sério, cara, dando treinamento para imobiliária inteira, o pessoal não acredita. Aí fica todo mundo me olhando agora, acreditaram, estão começando a fazer. Aí ela explica, pô, faz toda a emoção, faz todo faz tudo, né? Inclusive teve um cliente nosso que tá vendendo casos de 1 milhão no mesmo procedimento. Levando, mostrando, encantando o cliente, fazendo todas as confirmações, levando para a sala para negociar e conseguindo fechar a venda. E B2G a gente não vende. Quer vender para o governo, que aí você manda uma licitação, se a pessoa for mais barato, ou se você tiver algum com chave lá, ou sei lá como é que funciona, você consegue levar. Tirando isso, cara, tudo, por quê? Toda venda tem quebra-gelo. Toda venda tem quebra-gelo, ou seja, cara, entra na call, você gera uma conexão, apreciação sincera, ponto em comum e marketing pessoal. Durante 3, 4 minutos, usando até o form, né? Que é família, ocupação, recreação, motivação e interesse. No comecinho. Principalmente B2B, tá? É B2C. Você usa o form. Mas mesmo assim, B2B, cara, apreciação sincera, ponto em comum, marketing pessoal. Aí você faz o pacto inicial. Todo negócio faz um pacto inicial, ou seja... Sai daquela conversa de, pô, como é que tá aí? Pô, Minas é legal, pão de queijo é bacana, né? Pô, eu conheço um primo meu, pô, vivia aí, eu ia muito em tal lugar, você já foi em tal lugar, essa conversa de jogar a conversa fora. Pra João, cara, pô, bacana. Aí se apresenta e vem, João, ó, vamos sentar 3 intenções contigo, cara, eu quero entender profundamente o seu negócio pra ver se a gente consegue ajudar. Entendendo isso, fazendo sentido, eu vou apresentar o que a gente tem aqui, para no final você dizer se funciona para você e se a gente entender que funciona para você, a gente junto vê uma maneira de viabilizar. Posso contar, ficou claro essas 3 intenções? É mais ou menos assim, aí você vai, aí começa a perguntar do negócio da pessoa, e as perguntas são sempre de um jeito a criar o gap. Né? O que é criar o gap? É ponto A, onde a pessoa está, e o ponto B. Ou seja, a distância do ponto A para o ponto B, e lá tem as frustrações que ela já teve no caminho, os bloqueios, como é que ela se sente, como é que ela se sente achando o ponto B, e deixar bem claro esse gap. Vou dar qualquer mercado, me fala, sei lá, cirurgia plástica agora. Cara, ponto A, tô me sentindo gorda,
tô me sentindo feia, coloco um biquíni e não funciona, tô com 10, 12 quilos a mais. Ponto B, sair na rua de maneira elegante, colocar aquele decote, colocar aquele vestido que vai cair bem, as pessoas me elogiarem, me sentir bem comigo mesma. Esse é o ponto B, onde é que a pessoa quer chegar. Quais são os desafios que ela percorre? Pô, não consegue ir na academia, não consegue fazer dieta, não consegue, depois da gravidez, a barriguinha não some. E aí, né, a cirurgia feita da maneira certa consegue levar ela do ponto A, onde ela tá, pro ponto B. Só que se você mostrar para ela que o ponto A é horrível de se tá, e o ponto B, ela vai se sentir de várias maneiras impactada. Se você deixar essa clareza, ela vai pensar, cara, realmente eu preciso de um produto que resolva a minha dor. E aí você tem o pacto de transição para apresentação, você tem, antes disso, a pergunta de necessidade e solução, você tem a apresentação que você apresenta empresa, método, produto, vai confirmando, vai fazendo confirmações na credibilidade da empresa, na credibilidade do método, na credibilidade do produto, pergunta se o produto se encaixa, faz as confirmações de 0 a 10 quanto que se encaixa, ou seja, qualquer mercado, para não ficar falando toda a nossa apresentação inteira, que tem muito conteúdo sobre isso, qualquer mercado usa da mesma estrutura. Qualquer mercado tem uma empresa que vende, qualquer mercado tem uma metodologia a qual ela acredita. Todo mercado está vendendo um produto ou serviço. E todo mercado tem uma pessoa com dores e problemas, objetivos, desejos e desafios. Acabou. O processo é igual, replicável, até se a gente pegar uma IA, faz em 1 minuto, colocando as nossas informações, faz em 1 minuto um script que vai ser, basicamente, claro, com certas lapidações, você vai seguir um script lá. Então, todo mercado tem uma maneira de fazer um check em todas as caixas que o cliente precisa para conseguir decidir por você. Exatamente, cara. E aí, quando você consegue construir isso, você fica no controle. E aí, quando você tem ali muito claro, você ajuda o teu time a sofrer a venda. Porque o processo está claro, consequentemente, cada um segue a mesma coisa, consequentemente, você tem mais controle sobre a venda, né? Agora, eu vejo que tem outros pontos, aí voltando mais, né, Vini? Voltando um pouco mais para trás, a gente tem 2 pilares ali, onde a gente precisa também facilitar e ajudar a ponta. Que é importante falar para a galera ver onde está o gargalo, muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa olha para o time de vendas e fala, a culpa é do time de vendas. A culpa é deles. Mas será que o problema não está antes também? Então vamos dar um passo para trás. Quais são os possíveis gargalos, na tua opinião, que um pré-venda teria? Tá. E quais são os possíveis gargalos que uma aquisição teria? Para que a pessoa ela possa ser, tipo assim, olha, para você saber onde está o problema, olha como está isso, olha como está isso. Isso aqui possível é um sinal de fumaça. Tá, legal. Cara, primeiro a gente tem indicador padrão, né? Existe, obviamente, cada mercado tem um número, mas ele gira em torno de uma ordem de grandeza, tá? E essa ordem de grandeza, tem gente que fala, cada mercado tem um número, né? É um papo meio de guru. Uhum. Existe uma ordem de grandeza, por exemplo. Taxa de agendamento é 15%. Tá. Taxa de conversão, independente do mercado, cara, vai ser de 15 a 25. Por exemplo, né? Meu mercado precisa de tanta coisa, um produto muito mais caro. Mesmo sendo muito mais caro, não muda essa ordem de grandeza de 15 a 25 para uma boa conversão. Aí tem de 25 a 35, uma conversão excepcional. E, claro, pontos fora da curva, estou falando da média da sua operação. Vai ter um cara fora da curva, 40%, 45% de conversão. Perfeito. E aí taxa de agendamento, 15%. Cara, tá acima disso, tá bom. Tá abaixo disso, não tá bom. Se tá muito abaixo disso, não tá nada bom. Já fala de um sintoma, né? Boa. Então, vamos lá. Se eu pego um negócio, cara, a gente pegou alguns negócios com 2%, 3% de taxa de agendamento. Já sei claramente que a pessoa tá deixando de fazer um monte de processo. Digamos que vem um lead, né? Uma pessoa interessada, preenche o formulário, e aí você agenda 2%. Problema em atender rapidamente o lead. É o primeiro processo, cara, atende rápido o lead. Follow-up, ou seja, a gente tem 6 níveis de follow-up, e cada nível tem 14 a 10 mensagens, né?
Ou seja, falou para nível 1, a pessoa não te respondeu não respondeu uma mensagem, falou só um oi e não respondeu mais. Falou para nível 2, engajou na conversa, mas parou no meio do caminho. Falou para nível 3, a pessoa tá quase para agendar, mas não agendou. Ou seja, o jeito de falar com ela é diferente. Falou para nível 4, a pessoa que agendou, mas precisou reagendar. 5, agendou e não comprou. E 6, ela não agendou, mas você faz um follow-up longo com investidas a cada 2 meses, tá? E aí esse follow-up, cara, fazendo no braço, hoje em dia tá muito difícil. A gente tem que automatizar, ou seja, o CRM vira não só uma necessidade de cadastro, mas ele vira um orquestrador de automações e muitas vezes da IA. A nossa IA funciona também via CRM. Automações de follow-up, tudo isso funciona via CRM. Automações de lembrete de agendamento, tudo via CRM. Porque antigamente, em 2028, eu ficava com um chicote para lembrar esse DR de fazer, né? Ele tinha que ticar todo o follow-up que ele fez, ele tinha que colocar lá, né? É a loucura. Então você tem que estar, cara, tô atendendo rápido o lead, ou seja, apareceu o lead no teu painel, ele já é direcionado para esse DR. Tá. Isso é a parte técnica que a gente faz muitas vezes. E aí a gente estuda se esse DR está entrando em contato rápido. Os follow-ups é saber vender o agendamento. Você tem o script do WhatsApp ou ligação tem que vender o agendamento bem. Ou seja, o que é vender o agendamento? É a oportunidade de eu ter direcionamento, diagnóstico, clareza ou informação nessa consulta. O que eu ganho, né, indo falar com um especialista, que talvez um especialista que vai apresentar um produto no final? O cliente tem que ganhar alguma coisa, senão ele não vai. Né? Vou te apresentar para eu vender para você. Não, peraí, cara, eu vou entender a sua operação, eu vou direcionar você para algum momento, eu vou te dar informação de como você pode resolver melhor esse problema. Show. Tá? E aí você tem que ter isso muito claro na ligação e no WhatsApp. E aí o processo de quebra de objeção. Cara, no pré-venda, tem na venda e no pré-venda. O que é uma objeção de pré-venda? Cara, me manda o preço por aqui. Não, cara, não consigo fazer reunião. Cara, me liga daqui a um tempo. Cara, se eu for para call, eu não estou pronto para comprar. Uhum. E tem muita gente, cara... Não sei se esse produto é para mim. Ou seja, tem objeção lá. E o SDE tem que ter mapeado como reverte cada objeção dessa. Porque para cada objeção existe uma chave mestra. Treinada. Ou seja, existe um gabarito para cada uma das objeções que você ativar da maneira correta, a pessoa, uau... Né? Tipo, muitas objeções têm analogias fantásticas. Que a pessoa fala uma objeção, você usa a chave mestra lá, uau, verdade. Faz sentido. Porque funciona praticamente com todos, tá? Então ele tem que treinar essa chave mestra. E aí a objeção, e olha que interessante, o cliente mais difícil de agendar é o mais fácil de comprar. Aí, bom, tô falando um básico aí de pré-vendas. Aí um passo para trás e vamos falar agora de aquisição. Cara, marketing, vamos lá. Cara, processo. Geração de anúncio. A gente tem uma meta de gerar 50 anúncios novos, pelo menos. Tá? Uhum. Anúncio, por exemplo, em vídeo. Ele tem que ter gancho, contextualização, CTA intermediário, autoridade... O que é um CTA intermediário? Vamos lá. Eu estou fazendo anúncio, quero chamar a atenção de alguém. Tem várias maneiras de fazer um gancho, tá? Seja pode contar uma história, seja jogando uma promessa, seja falando diretamente de um problema do seu lead que ele sofre. Cara, você sofre por isso, 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 e você já tentou isso, 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 e talvez não tenha funcionado como você gostaria. Uhum, aí, contextualização, cara, muitas empresas, muitas pessoas fazem esse tipo de coisa, e quando elas fazem, não dá certo por esse motivo. E o mercado está sofrendo isso. Às vezes você, sei lá, contrata pessoas, né? É uma empresa de recrutamento e seleção. Cara, muitas vezes você está tentando contratar e aparece só gente qualificada para você contratar, e quando você contrata, em um mês ela pede para sair. Uhum. Isso é o que está acontecendo no mercado. Mas se você contratar da maneira correta, pode ser que você reduza o seu RH interno, a inassertividade de ter o melhor perfil, e você consiga atrair os melhores talentos. E aí CTA, cara, olha, se você passa por esse problema, quer uma ajuda especializada, entender como uma empresa pode pegar o grosso desse trabalho para você com um banco de dados já qualificado, aperta em Saiba Mais para aplicar para a gente chamar você e falar contigo. E aí vem, né? Aí eu já dei um CTA intermediário. Se a pessoa está satisfeita com isso,
Ela, pô, legal, se tem esse problema, eu vou lá. E aí tem as pessoas céticas. Tá, tem esse problema, mas quem é você? Aí vem a autoridade. Olha, se você não conhece a gente é Crazy RH, uma empresa de 20 anos. Crazy é ruim, né? Esse nome. Focus RH, a gente está há 20 anos recrutando para grandes empresas como Avon, Unilever e tal. E tá em empresas também pequenas, médias empresas talvez que nem a sua. E a gente tem mais de 10 mil contratações efetivadas com sucesso, com 9,44 de NPS. Por isso que você deveria dar uma chance para entender como um processo terceirizado pode alavancar a sua aquisição de novos talentos. Estou te esperando aqui, lembrando, aperta e saiba mais para estar com a gente. Então, o anúncio tem um processo dessa forma. A gente faz os anúncios dessa forma, deriva esses anúncios, tem um processo de edição. Porque, cara, se não tiver uma edição boa, eu não retenho a pessoa. A pessoa, cara, não dá credibilidade para minha empresa. Então tem um processo de edição, tem um playbook de edição. E aí depois tem os processos de verificação de funis. Funil é uma coisa, o que é um funil? É uma página o qual tem uma sequência de mensagens, uma sequência de pop-ups, imagens, né? Uma página web onde você influencia o cliente a ele avançar. Ou seja, o como ele chega no comercial é muito importante. Cara, chegar num lead qualificado no comercial, tá? Como? Como que eu aumentei a consciência dele? Por isso que esse anúncio de elevar a credibilidade ajuda o funil inteiro. Eu não estou falando com uma empresa da esquina, eu estou falando com a Focus RH, que tem 20 anos e me passou credibilidade na hora de resolver o problema. Então, quando você vai atender o telefone da Focus RH, você sabe que é uma empresa de 20 anos, porque você transmitiu essa mensagem. E aí tem a verificação de funil, tem um checklist, todo funil tem que ter, por exemplo, um pop-up de saída. O que é um pop-up de saída? A pessoa vai sair da tua página. Aí você manda um pop-up. Espere, João, sabia que você pode estar perdendo dinheiro? Pelo menos, cara, baixe nosso e-book de como você... 10 formas que você... 10 erros comuns de empresas, pequenas e médias empresas, para contratar pessoas. Aí a pessoa não faz o cadastro, mas vai no e-book. Aí depois do e-book, baixa o e-book, tem uma proposta novamente para agendar. Então tem um checklist. Por que eu não vou ter um pop-up de saída se a pessoa já vai sair? Então existem, né? Agora marca de conteúdo também, né? Como é que você joga um vídeo na rede social, o que você metrifica, em quanto tempo você analisa. Ou seja, tudo que gera o resultado ideal, que quando a gente fala de marketing de vendas é atrair e vender para o cliente ideal, correto? Correto. Então existe um modo operante por fazer que gera mais resultado que outro. E você tem que estar buscando e otimizando. Na venda, a gente está muito satisfeito. É raro quando a gente pega, cara, isso aqui vai incrementar o nosso processo comercial. É raro. Pensa aí. Agora é mais automatização. Tá, tipo, já faço ser humano, faço isso, consigo que uma IA consiga fazer isso, garantido que é previsível. Aí sim é onde a gente está migrando. Agora, em processo novo, cara, às vezes a pessoa propõe um processo novo e olha assim, cara, o antigo é mais eficiente. Muitas vezes eu olho e reolho o processo, cara, o que dá para melhorar? Satisfeito. Onde que a gente está melhorando? Marketing. Porque marketing ainda tem mais universo para espremer. Entrega. Agora comercial, cara. Deixar a pessoa mais consciente, né? Mais consciente, sim. Revenda para base, né? A gente está, por exemplo, isso é interessante, cara. Quem souber aí um processo de revenda para base, pra gente não é o nosso nível 10. Não chegou no nível 10 de revenda para base. Por exemplo, quais gatilhos, né? Até perguntando, cara, quais gatilhos faz sentido eu já acender esse cliente? Eu falo, cara, é mais no feeling. Claro que a gente tem os eventos presenciais, as imersões, convites e tal. Tem um certo nível de processo, né? Por exemplo, cada cliente leva uma indicação pelo menos. Aí tem como que ela fala com essa indicação, como confirma essa indicação, né? Para gerar mais reverberação, né? Para o evento presencial. Tem a coleta de indicações. Tem eu fiz um treinamento que toda semana eu estou fazendo, Yuri, treinamento de entrega. E eu peço para o pessoal compartilhar, porque uma das atividades da entrega é pegar a indicação. E aí tem um cara que está bombando a indicação de um processo que o Matuta criou. E o Matuta, né, a gente ficou com raiva. Ele falou, pô, cara, eu fiz um processo para o cliente meu de 512 indicações no evento presencial. Aí ele tá fazendo esse processo, Matuta. Não. Caraca, meu irmão, ele criou o mesmo processo e deu um boom de indicação, porque ele criou para um cliente, né? Aí a gente perguntou, mas por que tu não mandou para ele? Ninguém pediu?
Não, o Matu vai ficando mais perto a cada dia, né, cara? Mas ele é muito inteligente, mas começou bobinho, né? Agora, cara, e foi um processo novo que a gente implementou. Né? Então a gente tá olhando para isso agora, de revender para base e como, né? E tem muita gente, pô, cara, eu adoraria comprar de você de novo, mas não sabia que tinha, não sabia que eu precisava. E aí, né, se a gente não entender como que a gente, além de entregar muito bem, consegue oferecer quando e como as novas oportunidades aqui na empresa. Tem alguma coisa, não tem zero, tem lá, a gente tá o tempo todo fazendo, mas é onde a gente tá evoluindo. Perfeito, cara. Eu acho que já soltamos bastante ouro pra galera, eu acho que a galera trouxe a consciência aí, deles entenderem que muitas vezes o problema não tá no comercial, né? O problema tá antes do comercial, né? Antes de chegar... O problema tá no vendedor, aliás, tá no processo antes de chegar até o vendedor, o caminho que o cliente vai fazer até chegar lá. E acho que a gente conseguiu dar o recado, né? E mandar para eles aí o que eles precisavam para entender. Vamos dar um presente para quem chegou até aqui? Se você quer ter acesso a um especialista que vai olhar seu negócio, aqui no primeiro link da descrição você vai ter acesso, tá? As vagas são limitadas, né? Eu acabei de falar com um dos nossos especialistas, dos melhores. Ele falou, cara, eu só marquei cliente para sexta porque minha agenda tá lotada. Então essa agenda realmente é para quem tá interessado em olhar para o seu negócio. Obviamente, ao final, se a gente entender que alguma das soluções de treinamento, IA comercial que dá das melhores do mercado, implementação, estruturação, serviços de marketing que fazem sentido para você, a gente vai te oferecer para que você tenha como opção de explorar aí no seu negócio. Então, participa do nosso Diagnóstico Comercial 360, você vai ter muito insight, você vai ver muita coisa de maneira direcionada para o seu negócio, você vai ter estratégias e um planejamento, independente se vai fazer negócio com a gente ou não, você vai ter um planejamento criado para ações e protocolos comerciais que você vai implementar agora para recolher o dinheiro que está na mesa. Primeiro link da descrição e te vejo aí no próximo Comercial Faixa Preta. Não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar a notificação para receber vídeo novo assim que a gente postar aqui no canal. E deixa também sugestão de comentários, né? Deixa aqui a sugestão nos comentários, o que você quer assistir aqui, o que seria relevante para você, para que a gente possa cada vez estar melhorando o que a gente vai trazer de conteúdo para vocês, beleza? Então, um beijo para você, um abraço, se cuida e até o próximo episódio do podcast Comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.